A paz do Senhor, um bom domingo para todos. Estamos aqui dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada, né? Estamos no capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus, que começa assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Manuel Chamorro, bem-vindo em nome de Jesus. Vou ter que correr muito hoje porque o texto é grande, né? E bem-vindo em nome de Jesus. E encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Então mandou trazer os dois. 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. É o profeta Zacarias quem fala isso, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-na sentar em cima. Muita gente usa esse texto dizendo que Jesus usou um jumentinho que ninguém nunca tinha montado, então que seria como um carro zero, um carro novo. Não, os grandes reis, eles chegavam, principalmente os reis daquela região, em cavalos especiais, bem paramentados, né, os cavalos enfeitados. Mas Jesus foi um jumentinho, não tinha nenhuma sela. Puseram as roupas deles assim para Jesus sentar em cima. Então não tem esse negócio aí para justificar que tem que se ganhar muito dinheiro, que tem que ser uma prosperidade, uma riqueza e tal. Cuidado com isso, nós temos que tomar cuidado com as interpretações para favorecer-nos, né? 8. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e o espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E o povo saudava Jesus, jogava as roupas deles, folhas de árvores, aqui diz aqui, né? Ramos de árvores, para Jesus ir passando por cima, ali, celebrando a chegada de Jesus em Jerusalém, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Que bênção, né? Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele chegou lá no templo, estava aquela bagunça lá, né? Tinha gente que estava vendendo, comprando no templo, fazendo um mau comércio, e tinha os cambistas, né, que trocavam as moedas das diferentes regiões que as pessoas iam pela moeda do templo. E ele derrubou aquilo tudo, porque o templo de Deus estava uma bagunça ali, uma balbúrdia, né? Então, e ele disse, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E às vezes a gente fala qualquer coisinha, a pessoa acha ruim. Jesus chamou de covil de ladrões quem estava no templo lá, cuidando do templo, permitindo aquelas coiseiras todas. Ele chamou de covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os.
15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, até as crianças, Hosana ao filho de Davi, eles se indignaram, os sacerdotes, os escribas. Sempre tem gente invejosa, gente querendo impedir o crescimento da obra de Deus, dizendo-se que está trabalhando para o engrandecimento, para a obra de Deus crescer. Gente, se alguém está trabalhando para crescer aquilo que você está trabalhando para crescer, então é companheiro seu, é companheiro seu. Se você for obrigado a varrer a sua rua junto com sua mulher, porque você cometeu um pequeno delito e o juiz mandou, se você souber que tem outro casal da mesma rua que também está varrendo, melhor ainda, que menos serviço para você vai trabalhar, vai ajudar na obra. Então nós temos que estar pensando nisso, valorizando a todos, né, que estão do nosso lado. Né? Mas eles ficaram, né? Eles ficaram com inveja, com raiva, ficaram aborrecidos, né? Eles se indignaram, diz aqui. 16, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Então as criancinhas, os meninos, eles têm o perfeito louvor, porque eles não têm malícia, eles não têm maldade, eles não têm rancor, eles não têm raiva, eles não têm inveja, eles se entendem, mesmo que não falem a mesma língua, mesmo que sejam de culturas diferentes. Se nós pusermos um japonesinho, um americaninho, um brasileirinho, um italianinho, um francesinho, um grupo de pessoas de diferentes países, de diferentes línguas, aquelas crianças elas vão se entender, elas vão brincar juntas, elas junto ali, elas não têm a maldade que nós adultos temos, não tem, elas são isentas disso. Louvado seja o nome do Senhor, um perfeito louvor. 17, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso aqui é um sinal que Deus quer que nós estejamos sempre dando frutos. Nós temos que dar frutos sempre. Nós temos que dar frutos sempre. Né? Lá em João 15,16 ele diz, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Além de produzir fruto, o fruto tem que permanecer, não é fruto sazonal, não, de vez em quando, não. E 20, e os discípulos vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mas nós temos que pedir segundo a vontade, segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade nossa, porque às vezes é algo que é contra a vontade de Deus. Por isso que Mateus 6,10 fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, 23, e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade faz isto? E quem te deu autoridade? 24, e Jesus respondendo disse-lhe, eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? 26, e se dissermos dos homens, tememos
o povo, porque todos consideram João como profeta. E João era um profeta, João o Batista, né? Então, eles quiseram pegar Jesus, mas Jesus fez uma pergunta para ele. Então, tudo bem, eu vou responder a pergunta de vocês, mas vocês vão responder uma pergunta minha também, primeiro. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa sabedoria de Jesus, pedir a ele, está escrito lá em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nana Belo, bem-vinda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 27. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos, foram malandros, né? Eles ficaram em cima do muro. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isto. 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ó, por quê? Eles dizem que não vão fazer as coisas de Deus, mas acabam fazendo. Daiane, Maíra, né? Mayra, bem-vinda. Então, aqui ele fala, né? Que vão entrar na frente de vocês. Na frente de vocês. Olha, o cara escuta um negócio desse, né? Porque eles estão fora, mas depois eles fazem. E os outros que estão aqui são legalistas, não fazem, não acreditam, não aceitam. Eles querem as coisas do jeito deles. Em geral, os homens querem as coisas do jeito deles e querem um Deus que atenda ao gosto pessoal. Eles não querem servir a Deus, mas querem que Deus os sirva. São esses pregadores da prosperidade, das coisas que Deus vai fazer com eles, isso acontecer. E Deus está sempre abençoando a cada um de nós, suprindo nossas necessidades, né? Quem tem compromisso com ele tem compromisso com ele. Quem não tem compromisso com ele dá o que ele acha que ele tem que dar. Não é? Mas temos que tomar muito cuidado a respeito disso. 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, né? Ele mandou lá alguém para receber a parte dele, porque ele arrendou, né? A pessoa arrendava meio, né? O que produzisse, a terra era da pessoa, meio ou 30%, o que fosse. E ele mandou lá uns lavradores para receber os frutos deles. 35. E os lavradores, apoderando-se, uns servos dele foram lá receber dos lavradores. E os lavradores, no 35, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Quer dizer, foram 3 aqui, né? 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Feriram, mataram, apedrejaram, enfim. 37. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que ele vai fazer àqueles lavradores? 41. Dizem-lhe eles, dará a afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. E disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de ângulo.
pelo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Então ele fala aqui, ele está lembrando, Lourdes Lemos, bem-vindo em nome de Jesus. Então ele está falando aqui, conforme os profetas vieram. Eles vieram, irmã Cida Moraes, Deus continue abençoando. Os profetas vieram para pregar e foram mortos, maltratados, injuriados, apedrejados, apanhados, escarnecidos. E agora, o próprio Filho, Deus manda, o próprio Filho dele, Jesus, e o povo queria matar. Bom dia, Cláudio Prete, você também sempre presente, um abração aí. Transmita o meu abraço aí a Bataguaçu, você, Dona Cida. Transmita aí aos amigos, né, que nós estamos aqui hoje, eu estou fazendo aqui dentro, porque está chovendo lá fora, né? Vocês não estão vendo aqui, mas lá fora, lá fora aí para alguém dar uma olhadinha, né? Eu vou até chegar para cá aqui para dar uma olhadinha melhor, que dá para os dois lados dele. E ele diz que Jesus é a pedra de esquina. Quando alguém vai fazer uma edificação, ele tem que ter um ponto de referência. É a pedra angular, é a pedra do ângulo, é a pedra do canto. Então, é a pedra de esquina. E essa pedra referência é Jesus. Jesus é o nosso referencial. Nós temos que tomar Jesus em nossa vida como nosso referencial, para nós procurarmos fazer o que ele manda, da maneira que ele fez. Um bom domingo também, eu falo para todos vocês. Tá certo? 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, cuidado, a pedra de esquina. Aqui, quem cair sobre ela vai despedaçar-se. Despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aí tem gente que não acredita. Quem não crê, lá em João 3, 18, diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então corre um perigo muito grande, né? Quem rejeitar a pedra da esquina. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, porque eles eram hipócritas, eles eram seguidores de boca, eles tinham tudo nas mãos para fazer, e eles não criam em Jesus, não aceitavam Jesus, que Jesus está em toda a Bíblia. A figura central da Bíblia é Jesus Cristo, o Salvador, aquele através do qual nós temos a vida eterna, né? Lá em Efésios 3:20 está escrito: ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. É o poder de Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo. Então, nós dependemos. Jobson Santos, bem-vindo em nome de Jesus. Então, é por Jesus Cristo. Romanos 8:37, graça, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai do Senhor, meu querido. Então, nós temos que ver isso, né? E os principais dos sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles não queriam, eles tinham inveja, tinham raiva, porque Jesus, ele veio cumprir o que se havia escrito, ele veio buscar o que se havia perdido, ele veio trazer amor,
Né? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? É por isso que a gente vê aí muitas pessoas más, pessoas maltratando a sociedade, né? As pessoas, e às vezes falam, mas Deus não faz nada. Deus ama aquelas pessoas más também, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer uma tratativa com aquelas pessoas. Mas o tempo é problema dele, que para ele não tem tempo. Problema não, que para ele não tem problema, para ele não tem coisa difícil, não tem coisa complexa, não tem impossível, não tem possível. Tudo para ele é possível, entendeu? Ele tem o controle, mas ele não está no controle. Se ele estivesse no controle, não aconteceriam essas barbaridades. Se as coisas estivessem debaixo do controle de Deus, tanto é que lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O maligno que faz isso aí. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir, criar problema, trazer rancores, ódios, invejas, porfias, ilações, emulações. Ele quer criar problema no meio do povo. Mas Deus ama o povo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai punir. Agora, essa hora é dele, não é nós somos servos. Ele é que sabe a hora que ele vai fazer isso, tá bom? 46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Mas eles tiveram medo de prender Jesus, Zeca Lima. Um bom domingo, Deus continue abençoando. Já chegamos ao fim, eu corri um pouquinho, porque nós estamos levantando aqui, nós vamos ao culto na manhã e já estaremos aqui preparando-nos para ir à igreja. Tenhamos um bom domingo, um bom trabalho na igreja, que o Senhor continue abençoando a todos nós, ajudando e permitindo Deus. Amanhã estaremos lendo o capítulo 22, que também tem 46 versículos, é um capítulo grande, já estamos perto de terminar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Deus seja sempre conosco, orientando-nos. Amém. Tá? Uma excelente semana, né? Porque hoje é o primeiro dia da semana para todos. Amém.